Olá, bom dia! O Imóvel Class TV de hoje é especial, falamos direto da Expo Inter 2015 em Esteio. E entre as atrações do programa de hoje, a gente mostra para você a nova Casa da Band, que foi ampliada nesta edição. Você vai conhecer melhor este espaço que foi criado para receber parceiros, autoridades e também serve de estúdio para os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É isso que a gente mostra agora para vocês no Imóvel Class TV de hoje. Tudo bem? Esse aqui é o Carlos Totti, gerente de eventos e projetos do Grupo Bandeirantes e que organiza todo esse espaço da casa e os eventos que acontecem aqui. E o Totti vai apresentar esse espaço pra gente. Vamos começar por aqui, Totti. Deixa eu passar pro lado de cá. Esse aqui é a entrada principal da Casa da Band, né? Isso, sejam todos bem-vindos a conhecer a nossa casa do Grupo Bandeirantes. Aqui é uma área onde as pessoas chegam na casa e são recebidas, participam de programas de rádio, são recebidas com um cafezinho, com uma água, estão adentrando então no nosso espaço e conhecendo ele um pouco melhor. Aqui é onde ocorrem os programas de rádio, das rádios do Grupo Bandeirantes. A gente tem inclusive agora no ar a editora de agronegócios Lizemara Prats com um programa especial e é um programa que é transmitido diariamente aqui da Casa da Band na Expo Inter. Vamos em frente então passar para a segunda parte da casa. Bom, aqui a gente tem o que acontecendo nesse espaço? Um espaço de eventos mesmo. Isso, nós subdividimos a casa, né, de acordo com as necessidades, e aqui é um espaço onde a gente faz o de convívio social. A gente faz eventos, coquetéis, recebem as autoridades aqui, fazemos jantares, almoços. É aquele momento onde as pessoas podem vir tomar um cafezinho, uma água, ou durante o coquetel serem servidas. Então a gente colocou mesas bistrô, colocou uma bancada de apoio então para a parte de coquetel, quando vai servir algum tipo de alimentação. Uma área também para as pessoas sentarem com sofás, poltronas e ficarem um pouco mais à vontade dentro do nosso espaço. Esse espaço foi pensado justamente para os jornalistas poderem trabalhar, mandar e-mail, receber roteiro, trocar informações com a Band em Porto Alegre e digamos que é a parte da inteligência do jornalismo, né? Onde os programas são criados aqui direto da Feira da Expo Inter. Tem os computadores, os telefones, as bancadas, foi pensado justamente para isso. Aqui a gente tem o estúdio de rádio, Lúcia, onde quando não acontecem os programas lá na frente, na entrada, que a gente faz lá justamente para atrair a visão do público, é aqui nesse estúdio que os apresentadores vêm apresentar os programas e falar todas as novidades e notícias aqui da feira. E olha que legal, gente, esse espaço aqui é novo, né? Foi ampliado esse ano e valorizou bastante e inclusive qualificou, deixou mais confortável, sim, né? A vida de quem trabalha aqui, né? As equipes têm mais espaço, salinhas de reunião, depósito para apoio, tem até um camarim que tu mesmo tá usando. Camarim aqui. Deixa eu entrar aqui para mostrar pro pessoal, ligar a luz. Consegue se arrumar bem com tranquilidade. Sim. Aqui é a parte da operação da cozinha, né? Elas preparam tudo isso, os alimentos e as bebidas que a gente tem que servir para os nossos convidados e para o público. E também é uma parte que nós da casa, a gente vem fazer um lanchinho, uma pausa, uma né? pausa. E tem um outro espaço com uma vista incrível aqui do parque que a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá. Lúcia, esse espaço aqui a gente fez justamente para receber os convidados mais especiais, os patrocinadores, os parceiros da casa, onde a gente tem almoços especiais e que o telespectador vai poder ver pela primeira vez. Pela primeira vez, é só eventos fechados que acontecem aqui, né? Em primeira mão, então, nossa mesa de almoço, que é uma longa mesa, tem 20 lugares e tem essa vista incrível. E esses eventos que são feitos aqui são mais restritos e o pessoal fica mais isolado, né? Para reuniões também, né, Totti? É o momento que eles têm para conversar, fazer um negócio, trocar informações, mas de forma mais reservada e que não esteja com o público lá embaixo. É incrível a vista que a gente tem daqui, isso mostra bem como a gente está muito bem localizado aqui dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E é com essa vista linda que a gente encerra essa primeira parte do Imóvel Class TV. E todo mundo está convidado, né? Telespectadores convidados para vir conhecer a casa até domingo, quando encerra a feira. E vem dar uma espiadinha com tudo isso que vocês estão vendo na televisão. Até domingo, com muita programação ao vivo, direto aqui da Casa da Band, em Esteio.
E tem outra casa importante aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nós estamos na sala de estar da Casa Branca, que é a sede do governo do estado, durante a Expo Inter. Uma estrutura que chama a atenção dos visitantes da feira e que desperta muita curiosidade. Curiosidades que a gente vai matar agora na companhia da historiadora Liana Bach Martins. A gente vai voltar lá para a década de 1930 para saber quando foi construída esta casa e qual era a função original dela, Liana. Bom, essa casa, a Casa Branca, né, como era conhecida, fazia parte então do complexo da fazenda Crefe, né? Essa casa ela foi construída dentro de um modelo que era comum naquele período, principalmente nas fazendas e nas cidades do interior. E, então ela tem 2 pavimentos, sendo que o de baixo então era para uso não só para uso, né, da residência, com a sala de estar, mais a cozinha, mas também havia o escritório, né, do Crefe, né, do proprietário. E esse escritório é bem interessante, porque ele tem uma porta para a varanda. E com isso, então, dava total privacidade para a realização dos negócios do fazendeiro. Atrás, então, na parte de trás, nós temos então o quarto, né, do casal, que hoje está transformado no gabinete do governador. O governador do estado, por exemplo, despacha daqui durante todo este período da feira, mas nem sempre foi assim. Esta estrutura teve outras utilidades. Como foi essa transição da família Crefe para o estado, Liana? Tá. Inicialmente, então, era uma residência no qual eles passavam, né, habitavam. Depois foi uma casa de lazer, né, que vinha de final de semana. Como a casa tem uma piscina, andava-se a cavalo, então fazia-se todas as atividades esportivas. Até que na década de 70, então, esse espaço foi então incorporado ao Parque de Exposições, que estava sendo adquirido pelo Estado. Num primeiro momento, ela funcionou como sede administrativa do parque, né, e da Secretaria da Agricultura, quando acontecia aqui as feiras. No final da década de 90, né, até 2002, foi feita então uma intervenção, né, um restauro na casa, porque a casa estava bastante deteriorada. E a partir de então, aqui começou a ser a sede oficial do governo durante a Expo Inter. O que mudou nesta casa para que esse trabalho pudesse ser feito hoje aqui? Muitos dos cômodos foram adaptados, né? Então, o quarto do casal original, então hoje é o gabinete, né? O quarto de costura da senhora Crefe hoje é adaptado para as funções de imprensa e serviços em geral. E a parte de cima, onde nós tínhamos os quartos dos filhos e dos hóspedes, essa parte também está adaptada. Nós temos lá o gabinete da primeira-dama, uma outra sala de estar, e também, então, o quarto de descanso do governador, né? Porque depois de passear pela feira, né, sempre é necessário, né, ter um lugar de descanso. E uma característica interessante dessa casa é a gente dizer que por aqui, né, entre os chefes de Estado que passaram por aqui, a família Crefe recebia o Getúlio Vargas, né, que era, então, a hóspede frequente aqui da casa quando vinha ao Rio Grande do Sul. Qual a importância de se manter esses relatos, essa história viva, principalmente em período de Expo Inter? Qual a importância de que essa casa mantenha essa estrutura original e de que essa história permaneça viva? A importância é porque é memória, né? Em memória a gente não deve, né, apagar. E essa questão não é da preservação do patrimônio é bastante importante. Entre as soluções sustentáveis apresentadas aqui na Expo Inter está essa estufa conceito que você está vendo aqui atrás, do programa Juntos para Competir, dentro do pavilhão internacional da Expo Inter. O programa Juntos para Competir é uma ação desenvolvida pela Farsul, Senar RS e Sebrae. E é uma ótima opção para quem cultiva hortigranjeiros, uma solução prática. Quem vai nos apresentar essa tecnologia é o técnico do Sebrae, André Bordignon. Bom dia, tudo bem, André? Bom dia, tudo ótimo. Queria que tu começasse nos explicando um pouco a respeito do programa Juntos para Competir. É voltado para quem? Então, o programa Juntos para Competir é uma união, uma ação integrada em agronegócio de 3 casas, a Farsul, o Senar RS e o Sebrae. Então, a gente trabalha
para transformar a realidade do agronegócio. A gente trabalha focado no produtor rural para realmente trabalhar, desenvolver o setor, fomentar realmente o negócio dos produtores, que eles realmente consigam produzir no campo, que eles consigam ficar no campo e ter uma sucessão familiar. Né, e as novas gerações continuem no né? campo. Justamente, que tenha a sucessão familiar, que os filhos se interessem pelo negócio e continuem produzindo no campo. Oferecer tecnologia e ainda mais nessa área de sustentabilidade, é um caminho muito interessante, né? O que vocês montaram aqui? É uma estufa conceito. Explica pra gente como é que funciona. Então, nesse trabalho, a gente desenvolve sempre o conceito trabalhando com capacitação, com cursos, com soluções realmente trazendo novas tecnologias para realmente ocorrer a transformação que a gente deseja no agronegócio. Então, aqui na Expo Inter, esse ano, a gente trouxe uma estufa conceito que trabalha conceitos realmente de sustentabilidade hídrica, sustentabilidade energética e trazendo sistemas de produção possíveis de se produzir dentro de um cultivo protegido, então dentro de uma estufa. Então aqui a gente está demonstrando uma possibilidade, então quando chove em cima da estufa, a gente tem dados meteorológicos que toda a água, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, se coletar toda a água da chuva durante o ano, a gente consegue irrigar o nosso processo dentro da estufa, toda a produção. Então, coleta-se a água da chuva numa cisterna, o bombeamento da cisterna para a caixa, para o reservatório, é através de bomba de energia solar. Que é o que a gente vê aqui, né? Isso, a gente pode ver nesse sistema. A gente está demonstrando, inclusive com a placa solar aqui na feira, que isso é possível e viável de se fazer. Então, a caixa d'água para a reserva de água para fazer a irrigação através de gravidade, um sistema de fertirrigação. Estamos demonstrando um sistema de fertirrigação e hidroponia aqui dentro, mas não quer dizer que sejam os únicos sistemas possíveis de se ter dentro do cultivo protegido. Só estamos trazendo um sistema de fertirrigação com um controle de irrigação automatizado, que é um grande diferencial que existe hoje, a possibilidade de controlar todo esse sistema através de aplicativo de celular. Então, tu pode de casa estar controlando se a tua irrigação está funcionando ou não lá na tua estufa, no cultivo protegido. Então, controlador através de aplicativo de celular. Pulverização eletrostática, também outra tecnologia que a gente está trazendo, que reduz em 80% o volume de cauda e ainda consegue pulverizar os dois lados da folha. Isso tudo é um conjunto focando, todo esse nosso trabalho, esse conjunto de ações é buscando um alimento seguro com maior produtividade. Esse é um foco, esse é um conceito que a gente traz dentro do nosso programa. Vamos chegar para cá, então, mostrar, André, para os nossos telespectadores essa estufa. Vocês cultivam o que nessa estufa conceito? Então, aqui nós estamos demonstrando 3 sistemas diferentes de produção. O morango substrato com fertirrigação e a irrigação automatizada. Estamos mostrando a hidroponia, que o conceito de hidroponia é sem solo, então é cultivado só com uma solução nutritiva que vai passando lentamente e as raízes vão absorvendo essa solução nutritiva. E o tomate também num conceito de substrato e fertirrigação. Então estamos mostrando 3 sistemas diferentes, porque aqui a gente está fazendo um serviço para trazer a tecnologia para o produtor, mostrar para ele novas técnicas de produção e mostrar para ele que é possível ele produzir realmente no campo e ter a sustentabilidade de todo o processo. E ao mesmo tempo a gente trouxe para a feira essa estufa conceito para mostrar para o nosso público-alvo, que seria o consumidor, que no campo a gente produz, o nosso público é o produtor rural. Sim. Mas o público-alvo do produtor é o consumidor. O público final, né? O público final. Uhum. Então, esse consumidor pode ter aqui uma ideia da realidade do campo. Então, ele pode chegar aqui e ver como é produzido o morango, como é produzido a hidroponia, como é que funciona esse processo. Sabe o que me chamou bastante atenção? É a quantidade de pessoas e que a gente percebe que são consumidores, que são pessoas que estão passeando pela feira, que não são produtores, mas que vêm até aqui para conhecer. Tu tem percebido isso também nesses dias? Isso nos surpreendeu muito, a procura por esse nosso espaço, porque está realmente bem dividido entre os produtores que estão vindo para ver essas novas tecnologias e os consumidores que estão vindo aprender um pouquinho sobre a cultura e ver como é a realidade no campo. Para os nossos telespectadores que estão em casa, tu acha que é possível adaptar um sistema desse, André? Seria uma coisa cara? Que tipo de espaço precisa? Porque aqui vocês têm uma estufa conceito,
mas para um produtor é preciso um espaço muito maior, né? Sim. Agora, se alguém tem um espaço em casa e gostaria de começar a cultivar uma horta, é possível? É possível se fazer uma estufa em casa, no pátio de casa. Claro que não é o objetivo do nosso programa Juntos para Competir, mas ele pode realmente tentar produzir em casa, ele pode tem essa possibilidade, é viável que ele tenha, mas tem um custo alto, com certeza tem um custo mais elevado. Mas é possível ele produzir em casa e ele vai ter inúmeras vantagens também na casa dele, conseguindo produzir o ano todo e todas as vantagens de um cultivo protegido. Tá certo. Esse foi o André Bordinho, um técnico do Sebrae, que conversou com a gente e nos apresentou esse programa, essa estufa conceito, desenvolvida pelo programa Juntos para Competir, aqui no pavilhão da Expo Inter, uma ação desenvolvida pela Farsul, Senar RS e Sebrae. Obrigada, André. Eu que agradeço. Muito obrigado pela visita. Em instantes, nós vamos falar do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do estado com o futuro presidente do Cresci RS e também vereador de Porto Alegre, Márcio Binzeli. O Imóvel Class TV antecipa agora as propostas do presidente eleito do Cresci RS. Márcio Binzeli, filho neto de corretores de imóveis, também exerce a profissão. Em 2016, ele vai conciliar a agenda na Câmara de Vereadores e no Cresci. Ele é o nosso convidado de hoje no programa Imóvel Class TV. Márcio, você ainda exerce a profissão de corretor de imóvel? Sou corretor de imóveis com muito orgulho, venho de uma família de corretores de imóveis, meu avô corretor de imóveis, meu pai corretor de imóveis, meu irmão corretor de imóveis, minha madrasta corretora de imóveis. E a gente tem, a nossa família, a história da família se confunde com a profissão. Então eu queria nessa oportunidade também agradecer os mais de 9 mil colegas no estado que acreditaram, né, no nosso movimento de mudança e acompanharam a Chapa 2 para que nós pudéssemos imprimir um novo ritmo de trabalho no nosso conselho no estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Você tem experiência, né, em entidades ligadas ao mercado imobiliário, porque também atua no Sindicato dos Corretores de Imóveis, né? Pretende fazer essa aproximação entre o Sindimóveis e o Cresci? A gente acredita muito que a força das entidades unidas, ela representa com certeza um benefício para o profissional corretor de imóveis. Então, sempre que as entidades puderem atuar de maneira conjunta e ombrearem iniciativas, quem ganha é a sociedade e o profissional. Então, nesse sentido, nós queremos reafirmar aqui o nosso compromisso de uma interlocução com a HDI, com a HDM, com o Secov, com o Sinduscom, com as demais entidades que têm uma relação, aquelas que têm assento no Conselho do Plano Diretor, o IAB, o IUA, a ASBEA, o Conselho Regional de Engenharia, a Sociedade de Engenharia, de Arquitetos. Existe toda, digamos assim, uma rede de participação dessas profissões que têm a ver com o mercado imobiliário e a nossa ideia é que o Conselho possa ter um posicionamento de valorização profissional e que exerça uma interlocução com a sociedade e, obviamente, com essas entidades. Quais vão ser as primeiras medidas, as medidas de urgência que tu vai exercer no teu mandato? Primeiramente, nós precisamos fazer um mapeamento da realidade do Conselho, porque a atual gestão desempenha a presidência há 9 anos e antes da presidência o atual presidente foi diretor tesoureiro por 3 anos, então vem de um ciclo de mais de uma década. Então nós precisamos primeiro compreender o que está sendo organizado, nós pretendemos manter o que estiver bom e melhorar o que não estiver funcionando e aprimorar alguns conceitos de planejamento estratégico, de missão, visão, valores, reduzir custos, implementar uma transparência que já é inclusive por lei prevista, mas no que nós pudermos implementar essa transparência, nós vamos trabalhar de maneira contundente nesse sentido. Queremos obviamente procurar um novo posicionamento com relação à valorização profissional. A gente vê assim alguns outros conselhos, entidades representativas com uma interlocução muito mais propositiva, como é o caso, eu cito aqui o CREMERS, a própria OAB. Nós queremos ver de que maneira a gente pode posicionar de maneira a valorizar o profissional corretor de imóveis. A gente acredita muito que o Conselho tem um papel fundamental e importante nesse sentido e, obviamente, depois aprimorar os benefícios, essa união com as outras entidades e poder, ao fim, realmente dar um retorno
em função do custo da anuidade para o profissional, que realmente ele se sinta contemplado na valorização da sua representação aqui no Estado. Certo. O exercício ilegal, Márcio, dos corretores de imóveis ainda compromete a profissão? Compromete, ainda existem pessoas que estão intermediando imóveis sem ter a formação, o que caracterizaria ou caracteriza o exercício ilegal da profissão. Às vezes, algumas pessoas que trabalham no condomínio ou que trabalham em alguma outra função dentro da administração dos imóveis, elas acabam às vezes ficando com a chave, oferecendo e ofertando os imóveis de maneira indevida e ilegal, e isso com certeza tem competido de maneira desleal com o profissional que recolhe o imposto, que paga a sua anuidade, que se prepara, que faz um curso. Muitas pessoas ainda têm resistência em querer pagar o profissional corretor de imóveis, porque não sabem dos custos do investimento. Um corretor de imóveis ele precisa ter um carro para mostrar o imóvel, ele precisa ter um telefone, às vezes um laptop para fazer uma simulação de financiamento, ele tem um custo de anúncios. Então isso tudo gera investimento e é necessário se fazer um trabalho de conscientização da importância do profissional corretor de imóveis, e a valorização do profissional corretor de imóveis é a garantia de um negócio seguro. Em relação ao IPTU verde, o que esse projeto prevê? Essas questões ambientais elas têm que constar da agenda positiva das iniciativas do Legislativo. Então o IPTU verde ele vem também para despertar um debate com relação a algumas questões de aprimoramento da legislação que possam incentivar as pessoas a fazer talvez uma captação da água da chuva, a plantarem outras árvores, enfim. Utilizar o meio ambiente de uma forma proativa mesmo. Proativa, mas também no seu pequeno ali, na sua jurisdição, individualmente no seu imóvel, né? Então é nesse sentido que a gente vem aí trazendo essas novidades, buscando também alguns outros exemplos que estão dando certo, o telhado verde, a parede verde e outras iniciativas que possam somar também aí com a preservação e os cuidados ao meio ambiente em Porto Alegre. A gente recebeu algumas perguntas dos nossos telespectadores sobre direito imobiliário e nós viemos aqui conversar com a advogada Ingrid Nedel, que vai ajudar a nos responder todas elas. A pergunta de hoje é: pretendo usar o meu fundo de garantia para quitar um segundo imóvel, mas as regras da Caixa não permitem, uma vez que o imóvel é no próprio município. Qual saída eu teria? Posso fazer uma declaração de usufruto do imóvel para o meu filho maior? Na verdade não. A transferência do usufruto, ela não transfere a propriedade do bem. Então, se eventualmente a pessoa fosse passar para o filho o usufruto, ela não estaria transferindo a propriedade, ou seja, ela não se desfaria do que hoje é um impeditivo para ela financiar o imóvel pela Caixa Federal. Então, para que ela consiga o financiamento, ela não pode ter um outro imóvel no nome dela, para que ela use o FGTS, enfim. Então, ela não poderia simplesmente transferir o usufruto, ela teria que transferir a propriedade do bem. Ela poderia, ao contrário, transferir a propriedade e manter o usufruto com ela. Por quê? Porque o usufruto não é a propriedade, então não viria a criar conflito com a regra da Caixa Federal. Faltam 47 dias para o 9º Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul. Por que visitar? Para conhecer todos os novos lançamentos do segundo semestre de 2015, seus valores, projetos e localização. O Imóvel Class TV especial direto da Expo Inter 2015 fica por aqui. Mas a gente volta no sábado que vem com mais notícias de arquitetura, decoração e do setor imobiliário. Tenha um ótimo final de semana e até lá!